gente, é o seguinte, eu queria começar um pouco no gancho do Walter e aproveitando a brilhante exposição que ele fez, algumas coisas que eu tinha colocado na minha apresentação vão esbarrar um pouco o que o João falou também, mas vai ajudar para reforçar, porque eu queria começar com a ideia da complexidade, né? O Walter estava exatamente falando sobre isso. Quem daqui acha que é tranquilo de calcular o Simples Nacional? Mas pode falar, de repente, falar, eu tenho facilidade, mas assim, pelo que ele expôs, o simples é uma palavra um pouco mal aplicada, né? Enfim, é super complexo. Estou falando isso porque cai no colo da contabilidade fazer a apuração e o cálculo de todos os clientes. Eu sou um profissional que tem um escritório de contabilidade, então o escritório de contabilidade depende do tamanho, ele pode ter até 100 clientes. Meu escritório é pequeno, tem poucos clientes, 30, 40 clientes. Mas assim, você imagina ter que calcular isso de 40 clientes que têm situações completamente distintas e isso é bem complicado. Eu estou colocando aqui, eu vou voltar um pouco no que o João falou, na forma de cálculo mais para fixar, para vocês entenderem. E vou dar eu coloquei em último ali algumas alternativas, porque toda vez que o cliente nos procura, ele quer uma ajuda. Então, assim, não existe mágica nisso aqui, né? Existe, obviamente, algumas soluções que o João colocou, mudar para o lucro presumido, mas eu vou colocar algumas questões interessantes. Uma coisa que eu queria, aqui não vai dar para vocês lerem, nem precisa, porque ficou pequenininho o texto, mas é o seguinte, eu queria colocar alguns pontos que vocês precisam estar atentos, quem é optante pelo Simples, que existem algumas vedações. Depois, com calma, com o seu respectivo contador, procurem verificar se, na empresa que vocês estão, se a opção está sendo feita de forma adequada, se não existe nenhuma atividade impeditiva, além da que está sendo feita pela empresa. Inclusive, eu questionei o pessoal aqui do Crefito se existe a possibilidade de uma empresa de fisioterapia possuir outras atividades concomitantes. Se isso acontecer e se for possível e viável, eu acho que parece que confirmou, né, Marco Antônio, na possibilidade de se haver duas atividades que não somente a fisioterapia. Isso confirma mesmo? Existem algumas restrições. Existem restrições. Tá. Bom, aí é questão de ver aqui no Crefito exatamente se seria possível ter alguma outra atividade que poderia ajudar. Mas uma das coisas também que é importante é ver se os sócios da empresa não participam de outras sociedades. Então, por exemplo, o cara é fisioterapeuta e tem uma outra atividade, uma outra empresa que não tem nada a ver com fisioterapia, que não está no Simples. E dependendo do faturamento das empresas, se somarem, ultrapassarem o limite do Simples, a empresa de fisioterapia não poderia estar no Simples. Eu estou colocando isso porque aparecem sucessivos casos na nossa empresa de que a pessoa não sabe dessa informação. Simplesmente ela fala, não, abri, enquadrei no Simples e simplesmente desconhecia isso. Então é importante vocês terem alguns itens do Simples que é importante vocês verem, as vedações do Simples. Eu não vou detalhar todas elas, que ia ficar monótono e longo, mas acho que é importante vocês terem isso em mente. Todos esses itens, desses dois, que nem dá para ler direito, mas são todos os itens que eu achei importantes. Existem ainda outros que não estão aqui. Entendeu? Inclusive um que eu quero trazer ao conhecimento, mas eu não quero debater porque a gente ficaria horas, seria improdutivo. Mas um dos impedimentos, que eles falam que as empresas que trabalham com cessão de mão de obra estariam impedidas de optar pelo Simples, salvo de construção civil, serviço de vigilância e limpeza e advocacia. Ou seja, então você abrir uma empresa no Simples e você faz cessão de mão de obra, de portaria, limpeza, etc., você poderia estar no Simples mesmo fazendo cessão de mão de obra. Então, qual que é a minha preocupação de trazer isso? Se existe, e eu não vou esmiuçar e dar uma resposta cabal e final sobre isso, porque existe uma discussão longa em cima de cessão de mão de obra, exatamente o que seria, tem uma definição do regulamento da Previdência Social que detalha e fala o seguinte... entende-se como cessão de mão de obra, eu estou lendo porque vocês não vão conseguir ler que está muito pequenininho. Colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas dependências seguradas que realizem serviços contínuos. Então, assim, o que eu estou colocando é assim, imagine que tem uma empresa de fisioterapia que formatou a operação e dizendo assim, olha,
esse fisioterapeuta vai ficar 100% do tempo numa clínica tal, mas ele é meu funcionário, então talvez existe um pequeno risco de haver uma consideração disso como cessão de mão de obra pelo fato de você estar colocando mão de obra sua em outro lugar. Então tomar um pouco de cuidado nisso e verificar se isso é impeditivo ou não para vocês. Foi só um... Só que voltando um pouco no que o João falou, né, aqui é o enquadramento, a diferenciação que surgiu a partir desse ano, né, entre anexo 3 e anexo 5. Aqui é a base legal, mas o João já tratou disso. Aqui um pouquinho, de novo, o cálculo, só um exemplo do cálculo antigo. Um pouco no gancho do que o Walter estava falando, quer dizer, o simples antigo, apesar de também não ser tão complexo quanto é hoje, também não era lá essa simplicidade. Tudo bem, você tinha um cálculo mais simples por conta da alíquota efetiva, mas existia uma distribuição da tributação para o ente federativo nessas proporções que também não é um empresário que ficava, será que eu preciso fazer esse cálculo? Eu mesmo como contador, eu desprezava um pouco isso. E veja, eu desprezava isso, vou explicar para vocês que hoje não é tão desprezível por conta dessa coluna aqui, ó, chamada de CPP. Aqui não está dando para ler que está muito pequenininho. Contribuição previdenciária. O que acontece? O João colocou que hoje existe o fator R. Mais adiante eu vou detalhar um pouco isso. Eu estou tentando colocar de uma forma mais prática. Eu sei que contabilidade, assuntos contábeis, cálculos desse tipo, tinha uma brincadeira na faculdade que o pessoal começava a nascer os filhos e aí falava, como que você faz para o seu filho dormir? Ele falou, eu geralmente dou um pouco, eu me lembro da aula de cálculo de substituição tributária e ele dorme em 5 minutos. Por quê? Porque é tão penoso, é tão enfadonho o negócio que eu vou tentar ser o mais prático e breve para vocês entenderem. Aquele cálculo que o João tinha colocado, ó, essa alíquota que o Walter está questionando, falando isso é bem complexo, e é mesmo. Veja, isso aqui é a fórmula de cálculo do anexo 3. Você tem que primeiro achar uma alíquota efetiva, depois você calcular a alíquota efetiva, você tem que redistribuir os tributos. Por que redistribuir os tributos? Existe o CPP, que é a parte previdenciária, que está dentro do Simples, que isso que é um negócio que eu percebi, que é uma sacada, não vai mudar muito a nossa vida, mas pode influenciar. O que acontece? Esse CPP, ele entra no cálculo da folha salários. Então o que acontece? Eu mesmo estava falando assim, se o camarada ganha 10 mil reais, e se ele não tiver uma folha de pagamento de pelo menos R$ 2.800, que seria os 28%, que é o que possibilitaria ele estar enquadrado no anexo 3, esquece. E, na verdade, não esquece, porque o que acontece? Existe essa contribuição previdenciária que está prevista, e eu vou mostrar adiante de onde eu tirei isso, que é possível colocar isso no cálculo do fator R, mas eu vou adiante detalhar para vocês. Esse é o cálculo do anexo 3 e anexo 5. Veja a diferença, né? Voltando só para fixar, esse é um cálculo que eu fiz hipotético, usando essa faixa que estaria aqui entre 360 e 720 mil, que o camarada tenha 540 mil de receita, dá 45 mil por mês, e acaba dando uma alíquota efetiva de 10,23% no anexo 3. No anexo 5, isso sobe para 17%. Complica bastante a vida. Outra coisa que até o João colocou, para quem suplantar os 3.600 teria recolhimento em separado, que é mais uma complexidade que tem no Simples, quer dizer, você até um determinado momento você recolhe pelo Simples, de repente você fala, opa, não recolho mais pelo Simples. Então é mais complicado até do que o lucro presumido. O lucro presumido você tem lá, já está acostumado a fazer as guias e tudo bem. No Simples você desenquadra. E outra, tem um excesso, se o ISS que você distribuir, você tem aqui o cálculo de ISS, o excesso de ISS, se ultrapassar 5%, você tem que redistribuir para os outros entes. Óbvio, isso vai ser feito provavelmente pelo software da Receita automaticamente, mas dá um complicador por conta de achar a contribuição previdenciária se eu tiver que colocar o excesso de ISS nessa conta. Aqui é uma tabelinha, foi bacana, eu achei isso aqui num site, estava pronto. Porque o que ele fez? Ele fez uma comparação do antigo Simples para o novo. Porque o antigo Simples ele tinha 200 faixas, né? Ele tinha várias faixas, de 100 a 300, de 300 a 500, né? Tinha um monte de faixas.
E o novo Simples, aqui ele colocou como se fossem as mesmas faixas, mas na verdade são 6 só, né? Aqui a primeira, terceira, quarta, primeira, segunda, terceira, quarta, só tem 6 aqui. Só que ele tentou englobar no mesmo. E aí, chegando na alíquota efetiva, tem um próximo que é comparativo, eu acho. Aqui, meio longo, que ele compara as alíquotas que estavam em 2017, aqui está bem pequenininha, aqui, mas aqui está escrito de 2017, ficou muito pequenininho. E ali de 6 para 15,50 aqui, ali no canto, que é o que está, bem que o João colocou, né, as primeiras faixas estão sendo mais penalizadas. No final, e veja que engraçado, no final, olha que engraçado, a última alíquota é 19, aqui está 19,50, não sei se dá para vocês verem, 19,50 contra 19,25. Então o próprio anexo 3 na última tomada, acaba sendo maior do que o anexo 5. Você veja que existe algumas incoerências aí que o Walter estava colocando. O fator R, eu queria me ater um pouco nisso aqui, que é uma vou dizer assim, uma esperança, mas é um alento, que pode ser que sirva para alguém. O fator R é você pegar toda a folha salários, e é aí que eu quero me ater a isso, porque eu mesmo, como contador, tinha colocado na minha cabeça que folha salários é salário. Folha salário, salário, acabou. Se eu não tenho funcionário, eu estou na roça. Se eu estou perdido. Mas, na verdade, o que acontece? Eu cheguei uma definição de folha salários que eu peguei, inclusive, da própria perguntas e respostas da Receita Federal, que eu queria ter muita certeza disso, antes de passar para vocês. E o que eles falam que é folha salários para fins do Simples Nacional? É a remuneração paga a segurados, empregados e trabalhadores avulsos, remuneração paga a segurados contribuintes individuais pro labore, ou seja, a retirada de pro labore dos sócios, pro labore, hein? O João colocou bem que a distribuição de lucros não está aqui, estamos falando de pro labore, o serviço remunerado dos sócios, que inclusive é tributável e precisa tomar cuidado com o valor. Até R$2.000, R$2.030, ele vai ficar isento de imposto de renda, vai ter a parte de contribuição previdenciária, mas ele vai estar isento de imposto de renda. Então, por exemplo, se existe uma empresa com 3 sócios, a R$2.000 de prolabore cada sócio, a gente tem já uma folha salário de R$6.000, ok? Sem pagar imposto de renda por enquanto, ok? Vai ter a contribuição previdenciária sim de 11%. Outra coisa aqui, ó, que eu até sublinhei, autônomos. Os autônomos, e eu não sabia disso até começar a me esmiuçar isso aqui, porque eu não tinha nenhum cliente que estava enquadrado nessa situação de contratação de autônomos. Os autônomos, eles entram para fins do cálculo da folha salários. O que significa isso? Não vai resolver, deixa eu pegar uma aguinha, não vai resolver o problema de muitas pessoas, mas pode ser um convite à formalidade. Porque o que acontece? Hoje em dia, dependendo do trabalho, dependendo de como uma clínica contrata o profissional, pode ser que fique um pouco na informalidade. Ah, ele vai fazer só um serviço 2 vezes numa clínica e tal, e simplesmente paga ele na informalidade, transfere o dinheiro, ele não formaliza. Para você formalizar um autônomo, você precisa que ele se cadastre formalmente na prefeitura e você registre, aqui, tem uma palavrinha aqui, GFIP, o contador da empresa tem que registrar esse autônomo, né, num documento que chama GFIP, onde ele coloca que a empresa X pagou para o Manuel, para a Joana, um valor de X reais durante o mês, retém o INSS, isso sim é devido, porque não tem como, é uma formalidade, você vai ter um desconto de INSS, até R$2.000 e poucos não vai ter imposto de renda, depois começa na faixa da alíquota progressiva de imposto de renda, 7,5%, 15%, 27%, dependendo do valor. Mas, se uma empresa tem autônomos trabalhando para ela, de alguma forma, ajudando na empresa, seja ele o próprio fisioterapeuta, seja uma secretária, seja algum outro trabalhador que faça algum trabalho autônomo, isso aumenta a folha salários e ajuda no fator R, que é necessário que esteja o quão alto possível comparativo à sua receita para que você esteja no anexo 3, que é mais benéfico às empresas que faturam aí abaixo de 3.600.000. Só para ter uma noção, tem alguém aqui de empresa que está aí acima de R$300.000 mensais? Para eu direcionar? Você? Não. Tá. Porque quem está acima de 360, aqui não está muito focado para cima disso, porque tem o fato de você segregar a tributação do ISS do Simples, tornou o cálculo ainda mais complexo. Se for na linha do Walter, é mais um item que ficou super complicado, quer dizer, você vai ter que recolher o Simples e
todas as obrigações acessórias normais de quem recolhe o ISS normalmente, não no Simples. Inclusive, consultorias, a gente troca ideia entre profissionais, ninguém sabe exatamente como vai funcionar isso, principalmente na parte de ICMS. ISS ainda talvez seja um pouco mais tranquilo, que é o caso de vocês. Mas deu para entender o fator R? Sinceramente, folha salário, então é os salários. Bom, só continuando, além dos autônomos, os 13º, que é folha de pagamento normal. E ó, que eu queria colocar, inclusive a recolhida dentro do Simples Nacional, contribuição patronal previdenciária. O que significa isso? Que no cálculo da folha salários para fins do Simples Nacional do ano de 2018, eu vou poder incluir o CPP, que é essa contribuição pequenininha que estava fracionada. Vocês lembram daquela tabela que estava fracionada? Isso aqui é PIS, isso é COFINS, isso é imposto de renda, e isso é CPP. Então, nesse cálculo, eu vou poder incluir, mesmo que pouquinho, você fala, mas talvez não me resolva. Talvez sim, talvez não. Mas pode ser uma diferença que faça você passar por um outro anexo. Eu vou fazer uns simulados para vocês. Depois eu fiz uma planilhinha, quer dizer, uma planilhona, na verdade, que foi altamente complexa para chegar. Mas dá para a gente incluir no cálculo da folha de salários, inclusive a contribuição previdenciária que estava no Simples, que você não recolhe. Você fala, não, mas eu não recolho previdência. Porque a folha de pagamento de quem está no Simples não recolhe uma guia de INSS, mas ele recolhe uma contribuição previdenciária dentro do próprio Simples, que está naquela tabela cheia de cálculo que você divide, uma parte é a contribuição previdenciária. Mais o fundo de garantia, que isso sim só quem é a folha de pagamento. E lembrando que o João colocou bem que a distribuição de lucros não entra nisso. Alternativas, né? O João colocou aí a ideia do lucro presumido. Depois eu vou fazer uma simulação, existe aí, aproveitando o gancho dele, aquele cálculo, não sei se vocês vão lembrar da primeira palestra, que ele fez um cálculo que, dependendo do caso, valeria a pena estar no lucro presumido e ia depender um pouco da folha de pagamento de você calcular. Eu vou tentar fazer com a minha planilha, fazer um simulado aqui online com vocês, para vocês verem como que, na prática, isso se daria. Agora, uma coisa que eu acho interessante pontuar, porque eu já fiz muito no escritório e poucas pessoas sabem, existe um negócio chamado sociedade uniprofissional. Alguém sabe o que é isso? Veja, sociedade uniprofissional. Antigamente era um pouco mais tranquilo isso, hoje a prefeitura está caindo em cima desse pessoal, está indo ferrenhamente atrás desse tipo de sociedade. O que é a sociedade uniprofissional? Se existem dois profissionais de profissão regulamentada, como é o fisioterapeuta, como é o médico, como é o arquiteto, o contador, advogado, você pode abrir uma sociedade uniprofissional, que existe dezenas de restrições, mas o elemento chave, e eu já tive uma palestra com um dos fiscais, que houve uma mudança nesse tipo de sociedade há uns 2 anos atrás, que a prefeitura começou a fiscalizar de uma forma veemente, que antes não havia essa fiscalização. Porque o que acontece com a sociedade uniprofissional? Qual que é o benefício dela? Ela não recolhe o ISS pelo valor de faturamento. Ela tem a opção de, se ela atender a todos os requisitos, que são, a grosso modo, serem 2 sócios da mesma atividade, ou seja, não pode ser um advogado e um fisioterapeuta, tem que ser 2 fisioterapeutas. Que a empresa esteja registrada no cartório, não na junta comercial. Que ela esteja formalmente registrada no CREFITO, devidamente regularizada, com um profissional responsável, bonitinho, devidamente correto, formado, etc. Uma série de restrições. E a mais complexa e difícil é que não tenha elemento de empresa. Não ter elemento de empresa é uma definição bastante complexa, mas, para dar uma ideia de o que a prefeitura entende por isso, é basicamente o tamanho. Então, se existem 2 fisioterapeutas que resolveram abrir uma sociedade uniprofissional para, inclusive, se beneficiar de não recolher o ISS no lucro presumido, veja, o que eu estou falando isso aqui já está indo um pouco para o lucro presumido, porque no Simples isso não funciona. Só estou colocando algumas alternativas para verificar se ainda mais vantagem migrar para o presumido do que está no Simples por conta disso. Se eu tenho uma sociedade que são 2 sócios,
2 fisioterapeutas. Somos pequenos. O que é ser pequeno? Não quer dizer o faturamento. Ele pode faturar até 4 milhões, 10 milhões, quanto for. Mas nós somos nós mesmos quem prestamos o serviço. Vamos lá, nós pegamos a nossa malinha, vamos até o cliente, vamos até o hospital, vamos até a clínica. Nós prestamos o serviço. E nós não temos 20 funcionários fazendo aquele serviço, 10 secretárias, uma sede com 5 andares, pilates, não sei o quê. Não, nós somos nós mesmos, a sociedade, nós que botamos a mão na massa. Então essa sociedade profissional tem esse benefício. Então seria interessante para os profissionais de fisioterapia verificarem com as respectivas contabilidades se seria viável ou não. Veja, eu estou falando aqui em São Paulo, mas eu sei que desse benefício existe em várias prefeituras. Não só na prefeitura de São Paulo, Campinas tem outras prefeituras que eu vi existem, não sei, seria bom verificar em cada prefeitura sobre isso. Mas é algo interessante que nós já fizemos muito planejamento em cima disso e assim, hoje em dia o planejamento tributário ele deve ser feito de forma segura. Então tudo que a gente recomenda deve ser checado, etc, para vocês dormirem tranquilo. Não adianta você querer fazer um monstro tributário que vocês vão acabar se perdendo, pode complicar a vida de vocês junto ao fisco. Então não, isso aqui é possível desde que cumpra os requisitos, não há problema nenhum. O que eu falei em relação ao Prolabore, ficar atento, então se uma empresa tem um faturamento aí de 20 mil e tem vários sócios, 2, 3 sócios, a gente já tem uma folha salarial de 6. A gente vai precisar, óbvio, vai ter que chegar em, sei lá, 18, sei lá quanto que vai, não menos, né, 28%. A gente tem, se for 10 mil, são 1.800, 3 mil e pouco. Então, veja, de repente a gente consegue com pouco jogar o fator R para acima de 28%. Então seria bom estar atento a isso, que uma das alternativas seria aumentar um pouco o Prolabore, porque o Prolabore tem empresa que nem tem. Eu mesmo tenho cliente meu que não tira Prolabore, ele só tira distribuição de lucros. Mas é interessante que tenha o Prolabore, inclusive, existe uma discussão eterna, eu nunca vi isso na prática se realizar, mas existe uma discussão de que o fisco poderia considerar toda a distribuição de lucro como sendo Prolabore pelo simples fato de você não ter definido na sua contabilidade que existe um Prolabore para o sócio. Isso é o serviço de remuneração pelo trabalho do sócio na empresa e isso é a distribuição de lucros. Então existe uma discussão, eu nunca vi acontecer uma autuação, nada disso em cima disso, mas a gente pipoca na internet, nas leituras que a gente faz, que isso poderia, que o fisco estaria eventualmente autuando quem deixar sem colocar um Prolabore. Então, é interessante você ter uma retirada de Prolabore na empresa, que pode ajudar, nesse caso, no cálculo do simples, a partir de agora. Vocês vão me falar assim, se eu resolvi agora pagar o Prolabore, não vai ajudar muito, porque o simples, vocês vão lembrar, ele calcula dos últimos 12 meses. Então, se não existia Prolabore o ano passado, não há muito o que se fazer este ano. Alternância de atividades, né? Aí eu coloquei, precisaria ver no CREFIT se é possível ter algum tipo de segunda atividade, né? Mas eu já vi alguns planejamentos, né, que envolviam inclusive a abertura de uma outra empresa. Por quê? Existia um local onde era feita a fisioterapia e existia o serviço de fisioterapia, onde efetivamente era feito o serviço de fisioterapia. Mas o local onde era e os equipamentos que eram usados para fisioterapia, eles eram locados. E a locação, ela entra no anexo 3, locação de bens móveis. Então, óbvio, isso eu coloquei, não é o último item, mas é bem pegajoso isso aqui. Só se estiver muito tranquilo de você configurar que existia um local, e aí você aluga o equipamento de fisioterapia, que vai ser um recibo, inclusive nem tem nota fiscal, porque locação de bens móveis não é considerado serviço, é um recibo simples que você faz, nem tem nota fiscal. Mas é óbvio que tem que ter o bom senso daqui, né? Você não pode alugar um negócio por... A sessão de fisioterapia é 200 e a locação é 180, não tem sentido. Então é uma ideia. Por último, uma reflexão, né? A gente teve esse mesmo problema que a gente está tendo aqui no CREFIT, a gente teve na classe de contadores há alguns anos atrás. E houve um levante de discussão por conta da própria valorização da profissão e a valorização dos honorários, né? Então a gente sempre está pensando em gastar menos, né? Mas é interessante sempre lembrar e levantar a ideia de sempre aproveitar isso. Um momento, né? As dificuldades levam a gente a ser criativos, né? O Marco Antônio colocou bem no começo, né? Então as dificuldades surgem
Então é um momento de vocês repensarem às vezes os honorários. Não dá para aumentar 100%, mas de repente colocar lá 10% e conversar, etc., para compensar. Então a gente faz uma série de... Então a gente ajuda no Prolabore, de repente formaliza um funcionário que eventualmente não estaria formalizado, para longo prazo, aí depois de uns 6 meses começar a colher isso, frutos na tributação. E a gente tenta fazer um leque de opções para melhorar isso e diminuir o impacto tributário. Eu quero... Isso aqui é o que eu falei para vocês da sociedade uniprofissional, que você paga, em vez de pagar o ISS pelo valor faturado no mês, você paga trimestralmente por número de profissionais, mas é um valor que geralmente gira em torno de R$200, R$300 por trimestre, entendeu? Que é super vantajoso dependendo do faturamento da empresa, entendeu? Quando o faturamento passa de 10 mil por mês, 15 mil já é muito vantajoso. Queria fazer uma simulação aqui. Não sei se alguém quer sugerir. Alguém tem um número para sugerir assim de faturamento e folha de salários para a gente fazer uma simulação? Você, por exemplo, dê um número. Você trabalha com fisioterapia? Qual o seu nome? É você. Eu sou terapeuta ocupacional. Ah, legal. Você tem uma empresa? Como que foi? Não. Não tenho empresa. Eu vim saber mais um pouco. Legal. Tem alguém que tem empresa de fisioterapia aqui? Você? Então dá um número, não precisa ser o número da sua empresa, mas um número que você gostaria de simular. Falar, se eu faturar tanto... Ah, sim. Vamos lá. A gente trabalha com o hospital aqui em São Paulo. Nós temos muitas empresas que prestam serviço lá. Tá? Eu mesmo tenho empresa única, eu sou o único sócio da empresa. Eireli? Eu até coloquei, como a gente faz esse cálculo em cima de renda e folha salarial, porque a gente que trabalha, como você falou, a gente fez o trabalho e tira o nosso salário, só que eu sou o único da minha empresa. Para ver até onde a gente se encaixaria. A nossa faixa, normalmente, não tem um sócio só, ficaria até os 180 mil. Tá. Vou fazer aqui então, né? Seria a faixa 1. Né? Sim. Vou fazer aqui 15 mil. 15 mil. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos colocar um Prolabore para você de uns... no limite do imposto, do imposto, 2030. Acho que você vai cair no anexo 5, acho que não vai ter muito jeito. Que seria aqui. Tá aqui vai ficar meio pequeno, mas vou tentar diminuir o zoom aqui, ver se vai. Não está aumentando, mas tudo bem. Mas ela não está deixando eu aumentar aqui. Vamos lá. Você está caindo no anexo 5. Porque a folha, por maior Prolabore que eu colocasse aqui, ele seria inferior a essa relação, né? Então acaba sendo nefasto para vocês, né? Só que aí os 4 mil, ele vai pegar... ele vai pagar imposto de renda e contribuição social, né? Então, mas vamos ver o que acontece. Vou colocar um Prolabore aqui de uns 5 mil, depois a gente faz de repente uma análise com calma. Só para você ter uma noção, para vocês terem uma noção do que vai acontecendo com o Simples, né? Aqui já seria possível cair no anexo 3. Agora, o que eu queria atentar para vocês é essa contribuição patronal aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Nessa linha que eu estou falando que seria o recolhimento de previdenciário dentro do próprio Simples que foi feito o ano passado, então isso já existe recolhido, que está contribuindo para aumentar um pouquinho o meu fator R, entendeu? Esse fator R aqui de 33, etc, está somando inclusive isso aqui, então 5 mil do Prolabore mais os 3.900 que englobaria. Agora eu fiz uma simulação antes de vir para cá que estava curioso. Botei uma empresa que, por exemplo, faturasse 40 mil reais, 40 mil por mês, 40 mil reais por mês. Tivesse aí uma folha de pagamento de uns, acho que era 15 mil, se não me engano, deixa eu ver se dá certo. E um Prolabore dos 2 sócios de um salário mínimo, mais ou menos, seria 1.800 para 2 sócios. Vamos ver o que acontece aqui. Veja, para fazer a apuração da folha salários,
Ao contrário do que eu mesmo imaginava, que antes eu ia falar, olha, era só 15 mil e 1.800 de Prolabore. E o fundo de garantia não, tem mais 1.705 nessa situação, 1.705, está aumentando o valor. Veja, nesse caso eu estou em todos os meses, deixa eu ver se deu todos os meses a mesma alíquota. Sim, todos os meses deu a mesma alíquota. Opa, chegou aqui um online aqui. Cálculo de fisioterapia prestador de serviço recebendo 4 mil. Veja bem, vamos fazer uma simulação com 4 mil. Um camarada tem uma empresa, no Simples, faturando 4 mil reais. Vamos colocar aqui, que aí eu consigo, nesse caso, acho que eu consigo resolver bacana a situação dele fazendo o Prolabore. Ó. Se eu colocar 4 mil por mês, não vai ter funcionários. E eu vou colocar um Prolabore no limite do imposto de renda de... Nem vou colocar no limite, vou colocar 1.800, que eu tenho certeza que vai ficar isento. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, tô no anexo 3. Tô bonito, sem problema nenhum e sem fazer grandes malabarismos. Tô no anexo 3, tô pagando 6%, sem... Veja, para mim, a primeira fatia da tabela, ela nem tem a parcela a deduzir. Lembra que o João começou, que tinha a parcela a deduzir, aquele cálculo complexo? A primeira faixa não tem essa faixa a deduzir, então é o 6% líquido. Então, veja, nesse caso, você colocando um Prolabore já resolveria o seu problema. Agora eu queria fazer aquele exemplo, o último para fechar, porque eu achei bacana, porque o que tem que ficar atento, que o João colocou também, é a alternância de anexos. Se você tiver uma situação, então você está no anexo 3 porque a sua folha, isso vocês têm que estar atentos, não sei se vocês já atentaram para isso. Você tem 20 mil de faturamento e uma folha de 10. Tranquilo, você está com 50%, você está no anexo 3 tranquilo. De repente, até o Marco Antônio que me falou isso, ele falou assim, 2 pedem a conta, 2 funcionários vão embora. Depois de um tempo, se você não repor aqueles funcionários, o seu fator R vai ser alterado, você vai pagar mais imposto. Então é óbvio, existe um convite à formalidade, não sei se foi essa a intenção do legislador. Eu sei que, na verdade, o cálculo que eu vi dessas tabelas e a forma de cálculo é tão complexo que eu nem sei se o legislador estava a ciência do impacto que isso ia dar. E aí cabe o que o Walter colocou, né? E uma assunção da classe em verificar se o legislador não está simplesmente fazendo absurdos e impactando a nós. E é isso, o que eu peço é que vocês mantenham contato, já tenho, que vocês mantenham contato perto e próximo dos respectivos contadores. Meu e-mail eu vou deixar aqui no final, tem o meu e-mail, vou deixar disponível, mas é interessante todo mundo que tem empresa que... Deixa eu só subir o meu... Todo mundo que tem empresa, contatar o seu respectivo contador para ver se ele está ciente da modificação e o impacto pode dar e ficar atento a essas mudanças, alternâncias de anexos. Se você tiver uma folha de pagamento, lembrando daquele CPP que também faz parte do cálculo do próprio Simples do ano anterior, mesmo que pequenininho, geralmente é um valor pequenininho, mas que eu fiz uma simulação com vocês, acabou no número não bateu, mas eu fiz uma simulação que, pelo simples fato de ter esse CPP, já era suficiente para ir para o anexo 3, mas nem sempre vai ser. Então talvez tenha que ser uma combinação de atos. Tá bom? Mas fala, tinha uma dúvida que você... Como vão fazer esses cálculos com empresas com menos de 12 meses? Putz, é proporcional. Você tem que proporcionalizar, é bem chatinho, mas dá para fazer. Você vai proporcionalizar esses 3 milhões e 600 ou a faixa. Então, se naquele mês você faturou 100 mil, na verdade o governo está entendendo que é 100 mil todo mês que você vai ter. Inclusive tem que ficar muito esperto, porque quando você abre uma empresa, o camarada fala assim, o primeiro mês eu vou emitir 100 mil reais. Suponhamos que você fala, primeiro mês eu vou ter que emitir 100 mil reais de nota. Para o governo, ele está entendendo, pelo fato de você ter iniciado a atividade, que você vai faturar 100 mil por mês. Ele já usa a faixa de faturamento de 1 milhão e 200. Mesmo que você venha a faturar só aqueles 100 mil naquele mês e passe a faturar 10 mil dali para frente, o primeiro cálculo do Simples
ele usa a proporcionalidade. Então você faturou 100 mil no primeiro mês, o governo acha e fala, não, então você vai faturar isso normalmente até o final do ano e já usa a tabela proporcionalizada. Deu para entender? Mas é proporcional o cálculo, né? É meio chatinho, mas dá para fazer. Tá bom?